Fala galera, boa de luta, feliz ano novo pra todo mundo, um excelente 2025 pra gente que corre juntos aqui no Galera Boa de Luta, pra gente que corre juntos também no UFC Fight Pass. Se você ainda não assinou, tá com 50% de desconto até o dia 15 de janeiro, beleza? Lembrando que agora, já sabadão, tem o primeiro UFC do ano, o UFC Fight Night, Ribas vs Dern, ou Dern vs Ribas 2, evento que acontece no Apex a partir das 18 horas, ali por volta de 5h45 a gente entra no ar, mas 18 horas começa a primeira luta do preliminar e às 9 horas da noite começa a primeira luta do card principal. Demorou? Bora! Vamos para a primeira luta aqui da análise faixa preta. A gente vai abrir aqui na categoria peso palha, a luta entre a Vitória Dudakova e a Fatima Klein. A Fatima Klein é conhecida como Arcanjo, né? 6 vitórias e 1 derrota, tem 24 anos de idade. Ela estreou pegando a Jasmine Jasudavicius, né? Logo na estreia ali em cima da hora. Tem um grappling de bom nível, a Fatima Klein, troca muito bem em pé, tá? Essa luta contra a Jasmine foi em julho, né? Em julho desse ano, uma vitória na decisão dividida, tava invicta, tem uma certa experiência também no MMA amador, né? Ela vai enfrentar a Vitória Dudakova, da Rússia, 8-1, cartel dela tem só 25 anos de idade, né, cara? 4 finalizações e 2 nocautes, belíssima a Vitória Dudakova, né? E perdeu para Sam Hughes numa decisão dividida, já na terceira luta dela no UFC, ela que veio do Contender Series, bateu a Stella Nunes, bateu o Jim Fry, e aí perdeu para Sam Hughes numa decisão dividida. E eu te falo, tá? Lutar contra Sam Hughes é sempre muito difícil. Qual a análise que eu faço? A Vitória Dudakova é completa, é boa de grade, mas eu acho que a Fatima Klein é ainda mais completa e um pouco melhor do que a Vitória Dudakova, um pouco mais, como eu posso dizer, como diria o Rodrigo Minotauro, um pouco mais concisa, né? Tem um jogo mais sólido que a Dudakova, no meu entender, então eu vejo a Fatima Klein, eu acho que ela vai desencantar nessa luta contra a Vitória Dudakova, pelo menos esse é o meu palpite, beleza? Depois a gente vai ter o Preston Parsons contra o Andreas Gustafsson, né? O Preston Parsons é um cara que tem 11 vitórias e 5 derrotas, são 9 finalizações, tá? Basicamente ele é um grappler que treina lá na Elevate MMA, 29 anos de idade. O jogo dele é um pouco parecido, como eu posso te falar, Colby Covington, talvez Colby Covington. Essa luta eu lembro que acontece nos 77 quilos, tá? Ele é um cara que avança em pé, vai pra cima, tem a preferência de lutar no chão. Ele se abre um pouco pras mãos, né, dos adversários. A gente tem aqui um pouco do cartel dele. Ele no UFC, ele perdeu pro G-Rod, venceu o Evan Elders, perdeu pro Trevin Giles, ganhou do Matthew Semelsberger e perdeu pro Urban Elliott, né? Tá nessa gangorra aí de vitórias e derrotas. Agora, ele vai enfrentar o Bane, né? O Andreas Gustafsson, sueco, tem esse apelido, não é à toa, tá? E tem esse sobrenome, mas não é parente do Alexander Gustafsson, apesar de ser sueco, se chamar Gustafsson, né? Como o Alexander, tá? Talvez o Gustafsson seja tipo Oliveira ou Souza, lá na Suécia, né? Vai saber. 11-2 o cartel dele, 8 nocautes. Esse cara entrou via Contender Series e, meu amigo, ele simplesmente explodiu o Pat Putlik numa joelhada. E ó, o cara é bruto, tem o apelido de Bane, porque ele parece mesmo o Bane, cara. É um maníaco, ele bicho, é um nocauteador. Ele é um cara avassalador, ele vai pra cima pra arrancar cabeças, e o Preston Parsons é um cara que às vezes se deixa levar por esse jogo, né? Aceita algumas mãos, foi nocauteado 2 vezes, né? Então, bichão, vou te falar, são mais o Andrés, eu acho que é uma estreia na medida aí pro sueco, tá? Pro Bane. Mais uma luta envolvendo o brasileiro, no caso aqui brasileira, né? Nicole Cagliari vai enfrentar a Ernesta Carecati. Nesse caso a lituana, que é conhecido como mãos pesadas, tem 5 vitórias e 1 derrota, 26 anos de idade, ela veio do Contender Series. Eu lembro que eu tava estudando ela pra trabalho, né? Ela antes do Contender jogava pouquíssimo volume, e no Contender contra a Carly Judice ela já melhorou pra caramba, venceu numa decisão dividida, um lutão, uma das melhores dessa oitava, dessa temporada dela, né? Do Contender Series. Depois estreou contra a Johnny Barbosa, acabou perdendo numa decisão, tá? Uma striker longilínea, 1,75 m de altura. Do outro lado, ela pega a Nicole Cagliari, brasileira, que veio do Contender também, só que não veio numa decisão dividida.
veio no armlock sensacional contra a Corinne Laframboise, né? Pegou no primeiro round um armlock lindo, apesar da Nicole vir do Muay Thai, representa a Thai Brasil, mas é uma craque do jiu-jitsu, curitibana, 8 vitórias, 2 derrotas, são 5 nocautes e 3 finalizações. O que pega aqui um pouco é que a Nicole é bem pequena, né? Ela tem 1,60 e vai pegar uma Ernesta bem mais alta que ela, 1,75, mas eu vejo que se a Nicole conseguir furar aquele jogo de striking da Karekite, ela pode sim agarrar, botar pra baixo e botar o seu grappling, seu jiu-jitsu pra jogo, tá? Eu gostei da Nicole, gostei do que vi, da resiliência e das habilidades. Nessa eu vou com a brasileira Nicole Cagliari. Próxima luta na categoria peso leve, nós teremos Nurulo Aliev, o famoso massagem Nurulo, né? Quem conhece as melhores casas do ramo sabe do que eu tô falando. É do Tajiquistão 9-0, cara. Ele vai enfrentar o Yanal Ashimus. Antes eu quero falar do... Opa, Nurulo e Yanal, que coisa, hein? Ó, o Nurulo, bicho, ele lotou um estádio lá no Tajiquistão quando ele estreou. Só que isso foi em fevereiro do ano passado, né? No ano passado não, de 2023, né, cara? Ele não lutou em 2024. Comparado ao Khabib Nurmagomedov, pra vocês terem uma ideia aí do prospecto que é o querido massagem Nurulo Aliev, é o Tajik Eagle, a águia do Tajiquistão. Tem 25 anos de idade, 9-0, um cartel limpinho, olha lá, nunca perdeu, inclusive no MMA amador. Então, ó, nome pra gente ficar de olho nessa categoria peso leve. Agora, a falta de frequência no octógono pode cobrar um preço. E ele pega dessa vez o Yanal Ashimus, né, o Red Fox israelense, o único israelense do plantel do UFC. 8-1 no cartel, 4 nocautes, 29 anos de idade. Ele que na última luta venceu o Trevor Peek numa decisão, tá? Perdeu pro Chris Duncan, venceu o Sam Patterson antes de vir da PFL. Tem 3 lutas no UFC, uma derrota, 2 vitórias. Eu acho que esse jogo implacável do Nurulo Aliev vai fazer muitas vítimas, cara. Eu acho que o Yanal é um desses caras aí. Eu acredito que a trocação, a rapidez, a velocidade do Yanal, a mão pesada, pode ser um problema pro Nurulo. Mas o Nurulo não tem vergonha de botar aquele jogo pragmático, né, pra frente, né, de chegar, agarrar, botar pra baixo, bem no estilo Khabib. Então eu vou dar meu voto de confiança aqui pro querido Nurulo, jovem Nurulo, que vem pra segunda luta na organização. Mais uma luta envolvendo o brasileiro, Filipinho Bunes vai pegar o José Johnson. Primeiro eu vou falar do No Way José aqui, 29 anos de idade, 16-9 o cartel dele, são 8 nocautes. É um cara que é um striker, basicamente, tem ótimos chutes, é muito grande pro peso mosca, 1,83 m, é um cara que sempre diverte o público. Do outro lado, ele enfrenta o Felipe Bunes, né, o Filipinho, que é lá de Rio Grande do Norte, né, de Natal, 35 anos de idade, chegou tarde no UFC, né, campeão do LFA, 13-7 o cartel dele, jiu-jiteiro brabo da Pitbull Brothers, né, lá com o Patrício, 2 craques, inclusive Patrício, um dos melhores atletas do mundo, né, pound for pound, na minha opinião, do peso pena, tá? O Filipinho estreou no UFC contra o Joshua Van, seria contra aquele moleque do cabelo engraçado, esqueci o nome dele, vou botar, Jalgas Zumagulov, isso. Seria contra o Zumagulov, o Filipinho acabou caindo no doping ali, ficou 6 meses suspenso, não pôde lutar, voltou contra o Joshua Van, perdeu logo na estreia, tá? Foi nocauteado no segundo round, vai pegar o José Johnson dessa vez, e eu acho que é o seguinte, ó, o caminho pro Felipe é botar pra baixo e tentar finalizar ou meter-lhe um round and pound ali no José Johnson. Em pé, pode ficar azedo pro lado dele. Muito grande o José Johnson, ótimos chutes, um craque ali, um sniper, tá? Apesar do Felipe ser bom em pé também, mas acho que o chão do Felipe faz a diferença nesse confronto. Bom, vou de Filipinho nessa, hein? Vou dar o crédito aí pro Potiguar. Olha, outra luta envolvendo o brasileiro, tá? Dessa vez a gente vai ter o Magomed Gadziazulov contra o Brunão Lopes, né? Se naquela luta eu achei que o brasileiro teria vantagem nessa, eu acho que não, cara. Eu acho que a vantagem é do Magomed Gadziazulov. É um cara que é russo lá de Mahaskala, 9-0 invicto. Pô, é chovendo molhado falar que ele é bom de grappling, daquele jogo ali de botar pra baixo. E além disso, cara, ele é muito bom em pé. Ele é muito técnico, ele é muito rápido, ele é um cara plástico, tem um jogo muito bom pro 93 quilos, parece que é mais leve pelo jeito que joga. E já o Brunão, apesar de ser um cara perigoso na luta em pé, né, um cara que é nocauteador, um cara bruto, eu vejo a velocidade do Magomed Gadziazulov fazendo diferença para essa luta, tá? O Brunão vai estrear, veio do Contender, venceu, né? Pela segunda vez ele participou do Contender, venceu o Menreil Saidinziane, né? Por nocaute, aqui ó, no segundo round.
foi campeão da LFA contra o Marcos Brigagão e perdeu pro Brandson Ribeiro no Contender, que o Magomed Gadzhazolov venceu na última luta que ele fez numa decisão majoritária, né? Por 3 rounds. Bom, eu vou de Magomed. Acho que a velocidade do Magomed pode fazer diferença. O Brunão, para vencer essa luta, vai ter que meter a mão, jogar duro ali, jogar firme e tentar ser um pouco mais rápido. Sair ali das entradas do Magomed Gadzhazolov, que pode confundir um brasileiro, né? Nesse jogo de botar para baixo e chutar, socar, enfim. Nessa, eu vejo vantagem pro Gadzhazolov, pro russo. Mais uma luta de brasileiro, essa penúltima luta, tá, do card preliminar. A gente vai ter o Thiaguinho Moisés contra o Trey Ogden. O Trey Ogden, conhecido como Samurai, cara, ele tem ótimos jabs, é um finalizador, são 11 finalizações na carreira, nunca nocauteou ninguém, mas também nunca foi nocauteado. Já foi finalizado 3 vezes, perdeu 3 vezes na decisão, tá? O Samurai, que é treinador de grappling, inclusive, da Marathon MMA, equipe que ele representa, né, tá aqui, ó. Venceu o Razabov, olha só, ele venceu o Razabov numa decisão, venceu o Kurt Holobar no contest contra o Nicolas Mota, mas ele estava vencendo, o Nicolas Mota foi prejudicado nessa, o Trey Ogden, perdeu pro Barramondes numa decisão, venceu o Zé Huber na decisão, perdeu pro Jordan Leavitt numa decisão dividida. Essas foram as lutas dele no UFC, são 6. É um cara que é difícil de lutar, cara. Nunca nocauteou ninguém, nunca foi nocauteado, nunca finalizou, nunca foi finalizado no UFC, mas é um cara que embaça os caras, né? É aquele joguinho chato de jab ali. Só que assim, jab por jab, eu vejo a trocação do Thiago Moisés com um antídoto para esse jogo de jab do Trey Ogden, tá? Porque o Thiago é um cara que ele chuta, ele soca bem em linha, ele entra em queda muito rápido, ele é um cara que consegue cortar as distâncias. Então assim, é ficar ligado no jab do Trey Ogden. E assim, o Ogden eu acho que não vai querer se embolar com o Thiaguinho no chão, vai querer ficar naquele jogo de cerca Lourenço. Então o Thiago é um cara que pode surpreender e tentar derrubar o Trey Ogden, porque o grappling do Thiago é absurdo. Cara, o Thiago tem uma força isométrica absurda, cara. É muito forte para esse peso leve. E vamos lá, o cara tá com 29 anos de idade, mas já é um veterano. O cara é muito experiente, completo, 18-8 no cartel dele. Olha com quem ele já lutou, cara. Benoit Saint-Denis, pô, Islam Makhachev, Alexander Hernandes, Bobby Green, Mitch Ramirez, Ludovic Klein, Melk Costa, porra, Michael Johnson, Damir Ismagulov, Holobar, Dariush. Putz, eu tô com uma galera, meu irmão. Ele que foi campeão do LFA também, entrou via Contender Series lá em 2018, né? Então, assim, sou mais o Thiaguinho, cara. Acho que no conjunto de habilidades o Thiago é melhor. Falei pra você que esse card tava cheio de brasileiros, né? 7 no total. E tem mais um na luta que fecha o preliminar. O Iho Potieria vai enfrentar o Marco Túlio, o Matuto. Potieria ucraniano, conhecido como The Duelist. 28 anos de idade só o Potieria, né? 20 vitórias, 7 derrotas. É um cara que mistura bem, né? Nocauteia, finaliza, chega na decisão. É um cara que tem gás e tem poder de nocaute, tem um certo chão. E o Potieria foi o seguinte, cara, ele desceu já há algum tempo, né? Ele venceu o Shogun no 9-3, aí perdeu 2 pro Uber, pro Bellato, tudo no 9-3. Aí fez uma luta casada no peso casado contra o Robert Britchek, aqui ó, no 188 libras, venceu, desceu pro 8-4, perdeu 2, pro Michel Pereira e pro César Almeida, né, em sequência, tá? Foi finalizado e depois perdeu na decisão, tá? 2-5 no UFC e, bom, cara, vai pegar o Marco Túlio. O Matuto, cara, tem 12-1, vai estrear no UFC, veio do Contender Series também, tem 30 anos de idade, tá? É lá de Uberlândia, Minas Gerais. E assim, cara, o Matuto tem aquele estilo chutebox, irmão. Vai pra porrada, manda aqui, pum, pum, pum. Inclusive na última luta dele contra esse Mathieu Duclos aqui no Contender, ele tava em busca de um highlight e conseguiu, né, cara? Mandou um spinning back kick, depois um soco e foi contratado pelo Ultimate. Antes ele havia lutado contra o Yusri Belgariou, vencido aqui em agosto de 2023, mas não convenceu o patrão. Lutou contra o Seimei Meiota lá na LFA, na mesma noite do Brunão, né, contra o Brigagão. Nocauteou, foi chamado para contender de novo, aí sim venceu e convenceu o Dana White. São 8 vitórias seguidas, né? Incluindo aí o Belgariou, incluindo aí o Glaico França, ex-UFC aqui, ó, no Fight Music Show número 1, tá vendo? Então, assim, é um cara que entrega, é um cara que sai na porrada, principalmente em pé, mas é um cara que luta bem no chão também. E eu vou te falar, na minha cabeça, cara, essa luta vai ser pra definir em que prateleira o Marco Túlio tá, sabe? Ele vai estrear já contra um Potieria, um cara que, pô,
fez a última luta do Maurício Shogun Rua, né? Então, um cara que, pô, já tem um nome aí, já tem uma estrada pela frente. Então, acho que essa luta vai definir aí o caminho do Marco Túlio na organização. Cara, é muito difícil dar qualquer opinião pra essa luta, porque o Potieri é um cara difícil de lutar, cara. Mas vamos ver. A pujança do Marco Túlio, essa vontade, essa fome de estrear. Nunca ele vai estrear sem torcida, que acho que é um alento. Lá no Apex, onde ele já lutou. Potieri é um cara muito, muito irregular, tá? Ó, vou mostrar de novo o cartel dele pra vocês, ó. Pô, cara, só venceu o Birchek nesse meio do caminho numa luta, num peso casado, uma decisão. Birchek nada, nem sei mais se ele tá no UFC, o Birchek. E, pô, venceu o Shogun já a fim de carreira, né? Aqui no Rio de Janeiro, né? Então, assim, perdeu pro Nicolai Numeregumiriano. Pô, meu irmão, tá maluco. Sou mais o Marco Túlio, vou apostar no Marco Túlio nessa aí. Bom, galera, é isso. Fechamos assim. Análise faixa preta do card preliminar. Deixa seu like, comenta. Tá certo? Vamos trocando essa ideia aqui. E em breve vai subir o card, análise faixa preta do card principal. Vou colocar o card por aqui também em algum lugar. Então você clica e cola com a gente. 15 para as 6, sabadão, tamo junto. Primeiro UFC do ano, hein? Feliz 2025, valeu.